Maquiavel foi implacável ao descrever a natureza humana. Os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase, tão brutal quanto verdadeira, expõe um ponto que muitos se recusam a aceitar. As pessoas respeitam menos a bondade do que o poder. O grande erro do príncipe bonzinho é acreditar que será amado simplesmente por ser gentil, por ser justo, por querer o bem de todos. Mas no jogo do poder, bondade sem estratégia não é virtude. É convite para ser explorado. Quem tenta agradar a todos se torna escravo de todos, porque quem se esforça para ser sempre compreensivo, sempre disponível, sempre maleável, acaba sendo visto não como generoso, mas como fraco. E aqui está a ironia maquiavélica. Quanto mais você tenta ser bom com todos, mais as pessoas te testam. É como um cachorro que, sentindo que você recua, late ainda mais. Quando você não coloca limites claros, aqueles que te rodeiam aprendem que podem avançar sempre um pouco mais, pedir um pouco mais, exigir um pouco mais, e cada concessão sua enfraquece sua autoridade. Robert Greene reforça isso na Lei 20, não se comprometa com ninguém. Quando você se torna refém do desejo de agradar, perde a liberdade de escolher seus próprios movimentos, porque está sempre reagindo às vontades dos outros. Quer um exemplo atual? Pense em quantas pessoas no ambiente de trabalho se tornam o bonzinho da equipe, sempre cobrindo os erros dos outros, sempre dizendo sim a tarefas extras, sempre evitando conflitos. No início, são elogiadas, vistas como colaborativas, mas com o tempo, tornam-se o alvo perfeito para sobrecarga e até para traições, porque ninguém respeita quem nunca sabe dizer não. A bondade sem estratégia transforma você no tapete que os outros pisam para chegar mais rápido onde querem. E não se engane, isso não acontece apenas em ambientes profissionais. Nos relacionamentos, na política, na vida social, o bonzinho atrai um tipo específico de pessoa. Aquela que enxerga bondade como fraqueza e usa isso a seu favor. Maquiavel entendia que a maior parte das pessoas age movida por interesse, e isso continua verdadeiro, talvez mais do que nunca. Quando você se mostra disposto a fazer qualquer coisa para ser aceito, você está, na prática, entregando seu poder de barganha. Ser bom sem estratégia é como jogar xadrez entregando suas peças antes mesmo do adversário começar a mover. E há um ponto psicológico profundo aqui. As pessoas confiam mais em quem estabelece limites claros do que em quem está sempre sorrindo e concordando com tudo. Isso porque o excesso de gentileza gera desconfiança. Um príncipe bonzinho parece artificial. Parece alguém que esconde algo, ou pior, parece desesperado por aceitação. Maquiavel já alertava que a confiança dos outros não se conquista com promessas, mas com demonstrações de força. E força, nesse contexto, não significa ser cruel, mas ser firme, ser previsível, ser alguém que cumpre o que diz porque não precisa agradar ninguém para manter sua posição. E, antes de continuarmos, se esse ponto está te fazendo refletir sobre quantas vezes você já perdeu oportunidades por tentar ser bonzinho demais, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Pode parecer um detalhe, mas apoiar conteúdos que desmascaram essas ilusões é uma forma de mostrar que você não quer mais ser manipulado pelo jogo da aparência. Faça isso agora, porque entender esse tipo de raciocínio já te coloca quilômetros à frente da maioria, que ainda acredita que ser querido por todos é um trunfo. Voltando, o mais curioso é que o bonzinho quase sempre cai em contradição. Acredita que está sendo respeitado porque todos o tratam bem, quando, na verdade, está sendo apenas tolerado porque é útil. E no dia em que não for mais útil, será descartado sem hesitação. Maquiavel descreveu isso em termos políticos. Os aliados que te elogiam quando você distribui favores são os mesmos que conspiram contra você quando os favores acabam.
No mundo moderno, isso é visível em amizades que somem quando você para de fazer favores, em colegas que te elogiam, enquanto você os ajuda e te ignoram quando precisa de ajuda. O respeito conquistado pela bondade raramente dura. O respeito conquistado pela força e pela clareza de posição é muito mais sólido. E aqui surge a pergunta inevitável: por que tanta gente continua insistindo em ser o príncipe bonzinho, mesmo sabendo que isso raramente funciona? A resposta é simples e maquiavélica. Porque ser bonzinho é confortável. Não exige estratégia, não exige pensar, não exige tomar decisões difíceis. É mais fácil dizer sim do que dizer não. É mais fácil ceder do que confrontar. É mais fácil se enganar, acreditando que todos gostam de você, do que lidar com a realidade de que respeito verdadeiro muitas vezes vem com antipatia. A bondade sem estratégia é um atalho emocional para quem não aguenta o peso da responsabilidade de ser forte. Mas o jogo do poder não perdoa quem busca conforto. Robert Greene deixou claro: quem não controla sua imagem, quem não controla suas relações, quem se deixa levar pelo medo de desagradar, inevitavelmente quebra várias leis do poder sem nem perceber. E o primeiro sinal de que você está quebrando essas leis é exatamente esse desejo compulsivo de ser visto como bom. Quem realmente entende o jogo prefere ser subestimado como frio do que superestimado como bonzinho. Porque quem te acha frio te respeita. Quem te acha bonzinho te usa. E há um aspecto ainda mais profundo. A bondade mal administrada te torna previsível. E previsibilidade no jogo do poder é uma sentença. Se todos sabem que você sempre vai ajudar, sempre vai ceder, sempre vai perdoar, então todos sabem exatamente como te manipular. O verdadeiro estrategista é generoso quando quer, duro quando precisa e, acima de tudo, imprevisível. Maquiavel defendia que o governante deve saber ser amado e temido, mas deve sempre preferir o temor controlado ao amor incondicional, porque o amor muda, mas o respeito se mantém. E é exatamente essa previsibilidade que nos leva a outro ponto crucial. O bonzinho, ao se abrir demais, ao se mostrar demais, entrega seu jogo de bandeja para os outros e... Maquiavel sempre alertou que quem mostra todas as cartas perde antes mesmo de começar a jogar. E o príncipe bonzinho comete exatamente esse erro todos os dias. Sua maior fraqueza não é ser gentil, mas ser transparente demais. Ele acha que ser sincero e aberto com todos vai inspirar confiança. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais você se mostra, mais fácil se torna de ser lido, previsto e, portanto, manipulado. Robert Greene reforça isso na Lei 3. Oculte suas intenções, explicando que deixar os outros na dúvida sobre seus planos é um dos maiores mecanismos de poder. Mas o bonzinho não suporta o silêncio, não suporta o mistério. Ele sente uma necessidade quase compulsiva de se explicar, de se justificar, de se abrir. E é exatamente aí que se torna vulnerável. E aqui está a primeira regra maquiavélica que o bonzinho quebra. Ele fala demais. Fala sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que pretende fazer. O trabalho conta seus planos antes de agir, compartilha suas ideias com pessoas que não deveriam ouvir, dá justificativas desnecessárias até para pequenas decisões. Na vida pessoal, avisa sempre o que vai fazer, se desculpa por coisas que nem precisariam de desculpas e entrega suas emoções em cada expressão. Isso parece apenas educação, mas para quem está observando com olhos estratégicos, cada palavra, cada gesto é uma pista sobre como te manipular. Quem sabe o que você quer, sabe como te controlar. E talvez o mais cruel é que essa previsibilidade não apenas te torna alvo, mas também te tira completamente o poder de negociação. Se todos sabem que você nunca vai dizer não, que sempre vai ajudar, que sempre vai ceder, então ninguém precisa te respeitar. Um exemplo simples.
Um chefe que sempre se oferece para cobrir os erros da equipe, logo se torna o primeiro a receber as tarefas mais ingratas. Um amigo que sempre paga a conta vira o amigo que é rico e que não liga de pagar. Um parceiro que sempre perdoa traições ou mentiras se torna o parceiro que aceita tudo. A previsibilidade te coloca em um molde fixo, e no jogo do poder, um molde fixo é como um alvo pintado nas costas. E há um aspecto psicológico ainda mais maquiavélico nisso. As pessoas respeitam mais quem não se revela totalmente, porque o mistério gera cautela. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado quando não se pode ser os dois. E parte desse temor vem exatamente do desconhecido. Quando os outros não sabem exatamente o que você pensa ou até onde você pode ir, eles hesitam antes de te testar. Mas o bonzinho, ao contrário, se esforça tanto para mostrar que é confiável que acaba eliminando qualquer espaço para dúvida. Todos sabem exatamente que ele nunca vai retaliar, nunca vai se vingar, nunca vai criar problemas. E essa certeza é o que convida ao abuso. E o mais interessante é que o bonzinho confunde previsibilidade com confiança. Ele acha que, ao ser totalmente aberto, vai construir relacionamentos sólidos. Mas o que constrói, na verdade, é dependência desequilibrada. As pessoas se aproximam dele não porque confiam nele, mas porque sabem que podem usá-lo. Robert Greene fala sobre isso de maneira indireta, na Lei 17. Mantenha os outros em estado de terror controlado. O poder real não vem de prometer tudo, mas de manter os outros atentos ao que você pode ou não fazer. Um pouco de mistério vale mais do que 1000 promessas. E aqui está o ponto que mais irritaria Maquiavel. O príncipe bonzinho acredita que, sendo 100% honesto e previsível, será amado e, consequentemente, protegido. Mas as pessoas amam enquanto é conveniente, e quando a conveniência acaba, trocam de lado sem hesitar. Ele esquece que as pessoas respeitam mais o que temem perder do que o que ganham de graça. Quem sempre entrega tudo de bandeja, seu tempo, sua atenção, sua lealdade, perde valor porque se torna comum. O que é raro é respeitado. O que é abundante é explorado. Quer um exemplo claro no mundo digital? Os criadores de conteúdo que respondem a todos, que comentam em tudo, que se esforçam desesperadamente para manter cada seguidor feliz, acabam sendo tratados com menos respeito do que aqueles que aparecem pouco, que mantêm uma certa distância. Isso porque a escassez aumenta o valor. Quando você está sempre disponível, ninguém sente que precisa lutar pela sua atenção. O mesmo vale para líderes, chefes, amigos, parceiros. Quem sempre está presente, sempre cede, sempre demonstra suas intenções, vira um pano de fundo previsível. E talvez o erro mais perigoso de todos seja a ingenuidade emocional do bonzinho. Ele acredita que os outros pensam como ele. Acha que, porque age de boa fé, todos também agem. Maquiavel era claro sobre isso. Os homens são, em geral, ingratos, volúveis, mentirosos e movidos por interesse. O príncipe inteligente parte do princípio de que todos podem traí-lo se for conveniente. O príncipe bonzinho, ao contrário, parte do princípio de que todos são tão corretos quanto ele. E isso o torna não apenas previsível, mas infantil. E aqui está um ponto que conecta diretamente com o próximo erro. Quem é previsível demais, cedo ou tarde, vira o alvo favorito dos maliciosos. Porque no jogo do poder, os caçadores procuram presas fáceis, e não há presa mais fácil do que alguém que não sabe esconder o que sente, o que quer e até onde pode ser pressionado. Maquiavel nunca teve ilusões sobre a natureza humana, e talvez essa tenha sido sua maior diferença em relação à maioria das pessoas. Ele partia do princípio de que as pessoas, quando pressionadas, escolhem sempre o próprio interesse. O príncipe bonzinho, por outro lado, comete o erro mais perigoso do jogo do poder. Ele acredita que todos pensam como ele.
Acha que porque é leal, receberá lealdade. Porque é honesto, será tratado com honestidade. Porque nunca trairia, nunca será traído. Mas para Maquiavel, isso é uma fantasia infantil. Ele dizia, sem rodeios, que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos e movidos por conveniência. E quem esquece disso está condenado a ser usado, descartado e, no final, esquecido. E é justamente por isso que o bonzinho vira o alvo favorito. Ele não vê malícia, não prevê traições, não percebe sinais óbvios de manipulação. No ambiente corporativo, é aquele funcionário sempre disposto a ajudar, que cobre erros dos colegas e compartilha suas ideias em reuniões, acreditando que todos estão no mesmo time. Mas quando surge uma oportunidade de promoção, os mesmos colegas que ele ajudou usam suas ideias como se fossem deles e ainda o pintam como bom demais para lidar com decisões difíceis. Sua bondade vira munição contra ele. E o mais cruel é que na cabeça do malicioso, usar o bonzinho nem é visto como traição. É apenas um movimento lógico, e isso não acontece apenas no trabalho. Na vida pessoal, o bonzinho atrai parasitas emocionais, amigos que só aparecem quando precisam de algo, parceiros que abusam de sua paciência, conhecidos que o tratam como um recurso, não como uma pessoa. E ele não percebe, porque enxerga a bondade dos outros com os olhos da própria bondade. Maquiavel diria que o erro está em acreditar que virtude é contagiosa. Na prática, a virtude desperta nos outros mais desejo de exploração do que admiração. E há um detalhe maquiavélico que poucos percebem. O bonzinho é o alvo favorito justamente porque não reage. O malicioso calcula riscos, e atacar alguém perigoso ou imprevisível pode sair caro. Mas um bonzinho é previsível. Vai perdoar, vai entender, vai aceitar. É por isso que muitas vezes pessoas más preferem enganar quem é bom do que enganar quem já é desconfiado. O risco é menor, o lucro é maior. Robert Greene traduz isso em várias leis, mas especialmente na Lei 15. Esmague totalmente o inimigo. Quem hesita, quem não ataca, quem tenta sempre preservar laços, dá ao outro a liberdade de atacá-lo impunemente. E o mais fascinante e trágico é que muitas vezes o bonzinho nem percebe que está sendo manipulado. Ele interpreta sinais de malícia como mal entendidos. Dá desculpas para o comportamento dos outros. Acredita que com o tempo as pessoas vão mudar. Maquiavel diria que isso não é esperança, é fraqueza. Pessoas raramente mudam quando encontram alguém que as deixa explorar sem resistência. Na verdade, a exploração só aumenta. Quem se mostra fácil de enganar é enganado cada vez mais. Quer exemplos no mundo digital? Pense em quantas figuras públicas com imagem de boazinhas foram destruídas por escândalos criados por pessoas próximas, pessoas que se aproveitaram justamente dessa confiança excessiva. Quantos influenciadores perderam tudo porque confiaram em empresários, assessores ou até amigos que, no momento certo, usaram suas fraquezas contra eles? O bonzinho sempre atrai os predadores mais silenciosos, porque os predadores sabem que ele nunca morde de volta. E há um ponto psicológico que torna tudo isso ainda mais cruel. As pessoas desprezam quem não sabe se defender. Mesmo quem se beneficia do bonzinho, em algum nível, o despreza. Podem até gostar dele, mas não o respeitam. E no jogo do poder, ser gostado sem ser respeitado é a pior posição possível, porque o respeito segura ataques que a simpatia jamais segura. Maquiavel entendia isso ao aconselhar que é melhor ser temido do que amado. O temor cria limites que o amor não cria. E talvez o mais doloroso para o bonzinho perceber, se um dia acordar para a realidade, é que as maiores traições quase sempre vêm de quem ele mais ajudou. Isso não é coincidência, é quase um padrão psicológico.
Quem depende muito da sua bondade começa a sentir um ressentimento silencioso, porque ninguém gosta de se sentir eternamente em dívida. E quando surge a chance de te derrubar, muitos aproveitam como se fosse um ato de libertação. Maquiavel dizia que os homens são menos cuidadosos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, e isso nunca foi tão verdadeiro. E, no entanto, a maioria dos bonzinhos continua repetindo o mesmo comportamento, acreditando que, se forem bons o suficiente, um dia serão recompensados. Mas o jogo do poder não recompensa quem entrega tudo de graça. Recompensa quem faz os outros acreditarem que cada migalha recebida é um privilégio. Ser bom não é errado. Ser bom sem estratégia é suicídio. E é exatamente essa falta de estratégia que leva ao próximo erro fatal. O bonzinho, obcecado em manter sua imagem impecável, tenta ser perfeito aos olhos de todos. Maquiavel dizia que a reputação é o maior patrimônio de um governante. E Robert Greene transformou isso na Lei 5. Reputação é tudo. Proteja-a com sua vida. Mas aqui está o ponto que o príncipe bonzinho não entende. Ser bom demais não protege a reputação, destrói. Isso porque no jogo do poder, uma reputação forte não se constrói com a imagem de perfeição angelical, e sim com a imagem de alguém respeitado, admirado e, principalmente, temido o suficiente para que os outros pensem duas vezes antes de atacar. O bonzinho, obcecado em parecer correto e agradável, acaba passando exatamente a imagem contrária, a de alguém fraco, ingênuo e fácil de ser manipulado. E há um aspecto psicológico perverso que Maquiavel conhecia bem. Ninguém confia completamente em quem parece bom demais. Isso desperta dois sentimentos perigosos: inveja e desconfiança. A inveja surge porque o bonzinho, tentando manter uma postura impecável, passa a impressão de se achar moralmente superior. A desconfiança vem porque, para a maioria das pessoas, a bondade absoluta parece falsa. Maquiavel recomendava que um governante sempre mantivesse uma aparência de virtude, mas com doses controladas de imperfeição. Robert Greene traduz isso na Lei 46. Nunca pareça perfeito. Perfeição atrai ódio, porque expõe as imperfeições dos outros. O bonzinho não entende isso e tenta ser sempre irrepreensível, e é exatamente isso que desperta ressentimento. Quer um exemplo simples? Pense nos ambientes de trabalho. Aquele colega que sempre cumpre tudo, que nunca reclama, que sempre ajuda, no início é elogiado, mas com o tempo passa a ser mal visto. Ele faz os outros parecerem preguiçosos, menos comprometidos, e em vez de gratidão, recebe críticas veladas, fofocas, tentativas de minar sua imagem. É como se sua própria bondade fosse um ataque indireto ao ego alheio. Quanto mais perfeito você parece, mais as pessoas esperam que, um dia, você caia. E muitas ajudam para que isso aconteça. E há um detalhe maquiavélico ainda mais profundo. Quanto mais você tenta manter sua imagem impecável, mais prazer as pessoas sentem em destruí-la. Porque nada diverte mais as massas do que ver o bom moço caindo. A queda de alguém aparentemente perfeito é sempre mais saborosa, mais compartilhável, mais comentada. Nas redes sociais, isso é ainda mais evidente. Influenciadores que constroem uma imagem de pureza e altruísmo são os primeiros a ser atacados quando um deslize, por menor que seja, aparece. É como se a massa estivesse apenas esperando para dizer: "Eu sabia que era tudo mentira." Maquiavel já alertava sobre isso séculos atrás. Quem parece bom demais desperta mais expectativa de falha do que quem admite ser humano. E o mais perigoso é que essa busca por parecer impecável enfraquece a capacidade de reação. O bonzinho, preso à necessidade de manter sua imagem de boa pessoa, raramente contra-ataca quando é atacado, porque tem medo de parecer agressivo ou cruel. E isso o torna um alvo fácil.
Robert Greene falaria aqui sobre a Lei 34. Seja real à sua maneira, mas imponente, porque o respeito nasce de uma mistura de carisma com autoridade, e não de subserviência. Quem está sempre tentando agradar nunca impõe limites claros, e quem não impõe limites acaba sendo desrespeitado. E aqui surge um paradoxo interessante. O bonzinho acredita que manter uma imagem limpa vai protegê-lo de ataques, mas na prática é justamente essa imagem que atrai ataques. Porque ninguém desperdiça energia tentando derrubar quem já parece medíocre. Todos querem o prazer de derrubar quem parece estar acima. Maquiavel diria que é melhor ser visto como forte e às vezes temível do que como impecável, porque a força gera cautela, enquanto a perfeição gera inveja e hostilidade. E de maneira ainda mais cruel, há uma verdade que quase ninguém gosta de admitir. As pessoas respeitam mais quem sabe se defender com agressividade do que quem tenta ser moralmente correto o tempo todo. Um líder que às vezes se mostra duro, que responde com firmeza, que protege sua posição sem hesitar, desperta mais lealdade do que aquele que se curva sempre com um sorriso. Porque no fundo, todos preferem estar ao lado de quem parece capaz de proteger o que é seu. E talvez o mais trágico seja que o bonzinho, mesmo quando percebe que sua imagem está sendo atacada, tenta se defender com mais bondade. Ele escreve longos textos explicativos, faz discursos emocionados, pede desculpas até pelo que não fez. Mas no jogo do poder, explicações em excesso são vistas como fraqueza. Quanto mais você tenta justificar sua bondade, mais as pessoas percebem que você tem medo de ser odiado. E nada dá mais poder aos outros do que perceber seus medos. E esse medo de ser odiado leva a outro erro fatal. O bonzinho começa a viver em função da aprovação alheia, transformando-se sem perceber em escravo da opinião pública. Ele se ajusta a cada crítica, tenta agradar a cada pessoa, muda de comportamento toda vez que alguém desaprova algo. E Maquiavel foi direto ao ponto quando disse: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser os dois. Essa frase é frequentemente mal interpretada como um incentivo à crueldade, mas seu verdadeiro significado é muito mais sutil e psicológico. Quem vive para ser amado se torna refém do amor dos outros, enquanto quem é respeitado mantém o controle mesmo quando não é querido. O príncipe bonzinho comete exatamente esse erro fatal. Ele faz de tudo para ser amado e, no processo, abre mão da própria liberdade, porque seu humor, suas decisões e até seus valores passam a depender da aprovação alheia. E aqui está o ponto maquiavélico que ele ignora. O amor das pessoas é volúvel. Hoje elas te aplaudem, amanhã te apedrejam. E isso não por uma questão de moralidade, mas de conveniência. Maquiavel dizia que os homens amam enquanto você os beneficia, mas temem mesmo quando você não os beneficia mais. Em outras palavras, o amor é condicional e temporário. O respeito baseado no temor controlado é duradouro. Mas o bonzinho insiste em ser amado, e para manter esse amor, faz concessões cada vez maiores até se tornar um escravo emocional. Quer exemplos claros? Um chefe que tenta ser amigo de todos no trabalho acaba se tornando alvo de desrespeito. Os funcionários riem com ele, brincam com ele, mas na hora de cumprir ordens, questionam cada decisão, porque veem nele um igual, não uma autoridade. Um líder político que tenta agradar todos os grupos ao mesmo tempo perde credibilidade, porque, ao ceder para um lado, desagrada o outro, e no fim, nenhum dos dois o respeita. Um influenciador digital que vive pedindo desculpas para manter seguidores acaba sendo atacado ainda mais, porque as pessoas percebem que ele tem medo de ser cancelado. E nada desperta mais ataques do que o cheiro de medo. E o mais cruel é que essa busca incessante por amor não gera mais amor,
gera desprezo. As pessoas respeitam quem toma decisões firmes, mesmo que discordem delas, e desprezam quem tenta agradar todo mundo. Porque quem tenta agradar a todos parece falso, inseguro, indeciso, e ninguém segue com lealdade alguém que transmite insegurança. Maquiavel aconselhava que um governante, às vezes, deveria aceitar ser odiado, desde que isso garantisse estabilidade e poder. Mas o bonzinho não suporta a ideia de ser odiado nem por um instante, e é por isso que se torna refém das expectativas alheias. E há um mecanismo psicológico perverso aqui. Quem vive para ser amado acaba sendo testado sem parar. As pessoas, mesmo inconscientemente, percebem quando alguém tem medo de desaprovação e começam a empurrar limites. Um funcionário pede um favor extra, depois outro e outro, porque sabe que o chefe bonzinho não vai negar. Um amigo pede empréstimos, exige atenção, usa desculpas emocionais, porque sabe que o bonzinho nunca vai dizer não. E cada vez que cede, o bonzinho confirma a todos que está disposto a ser explorado para manter o amor deles. O medo de perder afeto se transforma em coleira, e quem segura essa coleira é sempre o outro. E há algo ainda mais maquiavélico nesse jogo. Quem busca ser amado demais se torna incapaz de tomar decisões impopulares, mesmo quando necessárias. E isso o torna previsível e fraco. Robert Greene explica isso na Lei 40, despreze o que não pode ter, e na Lei 36, despreze as coisas que não pode ter. A pessoa poderosa não demonstra desespero por nada nem por ninguém. Mas o bonzinho demonstra desespero a cada gesto, e isso o desqualifica como líder, parceiro ou até como amigo confiável. E talvez o aspecto mais destrutivo dessa armadilha emocional seja o impacto na reputação. Quem tenta ser amado demais acaba sendo amado por ninguém. Porque no processo de agradar a todos, ele perde a identidade, não toma posições firmes, muda de opinião conforme o vento. No mundo político, isso é fatal. No mundo corporativo, é suicídio. Na vida pessoal, é humilhante. As pessoas podem até tolerar um traço de dureza, mas não perdoam a fraqueza de caráter. Maquiavel diria que é melhor ser chamado de cruel por manter sua posição do que ser chamado de bondoso por ser manipulado. E aqui está um exemplo claro nas redes sociais. Influenciadores que tentam ser amados por todos acabam se transformando em personagens caricatos, sempre sorrindo, sempre concordando, sempre dizendo o que o público quer ouvir. No início funcionam, mas com o tempo perdem força porque ninguém acredita realmente em quem parece não ter opinião própria. Por outro lado, criadores que assumem posições firmes, mesmo impopulares, muitas vezes são criticados, mas também são respeitados. E o respeito, ao contrário do amor volúvel, é o que garante longevidade. E o mais irônico de tudo é que o bonzinho, na tentativa desesperada de ser amado, quebra justamente o princípio que deveria proteger mais: sua autonomia. Porque quem quer amor acima de tudo vive reagindo ao que os outros pensam. E quem vive reagindo não está no controle de nada. Maquiavel repetiria isso com todas as letras. Quem depende do amor dos outros nunca é livre. Porque quem te dá amor hoje pode retirá-lo amanhã. E é exatamente essa dependência emocional que leva a outro erro fatal. O bonzinho, tentando manter todos por perto, abre as portas para qualquer um, se cerca de pessoas que fingem ser amigos, mas que Maquiavel alertava que os homens devem ser acariciados ou destruídos, no sentido de que, em política, não existe meio termo seguro, ou você estabelece limites claros, ou será engolido. Robert Greene reforça isso na Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Mas aqui o problema do príncipe bonzinho é exatamente o inverso. Ele não apenas evita o isolamento estratégico, como faz questão de abrir todas as portas para todos, acreditando que quanto mais gente ao seu redor, mais protegido estará.
Mas cercar-se de muitas pessoas sem critério, apenas para parecer querido, é uma sentença de morte no jogo do poder, porque quanto mais gente entra, mais portas você dá para a traição. E há um detalhe maquiavélico fundamental: quem nunca diz não, atrai as pessoas erradas. Gente oportunista, bajuladora, interesseira, todos eles sentem o cheiro de alguém que não sabe impor limites. É como sangue na água para tubarões. No início, esses amigos parecem leais, parecem preocupados, parecem gratos. Mas a verdade é que quem se aproxima apenas do seu lado bonzinho está lá por conveniência, não por lealdade. E no momento em que a conveniência acabar, ou pior, no momento em que surgir uma oportunidade melhor, eles te abandonarão ou te trairão sem hesitar. Um exemplo clássico disso acontece no mundo corporativo e político. Quantos líderes, tentando ser acessíveis e populares, acabaram rodeados de bajuladores que os elogiavam em público, mas que, nos bastidores, conspiravam contra eles? Isso acontece porque, ao nunca dizer não, o bonzinho cria um ambiente onde todos esperam sempre mais. E quando, finalmente, ele é forçado a negar algo, o ressentimento é imediato e profundo, porque ninguém respeita um não vindo de alguém que sempre disse sim. Ser generoso sem estratégia não cria gratidão, cria expectativa. E há um ponto psicológico perverso que Maquiavel entenderia com perfeição. As pessoas não respeitam quem se entrega facilmente. Respeitam quem é seletivo. Um líder que está sempre disponível, sempre ouvindo todos, sempre ajudando, parece desesperado por aprovação, e essa percepção o enfraquece. Já alguém que escolhe com cuidado para quem dá atenção, que mantém um círculo pequeno e controlado, parece mais poderoso, porque dá a entender que seu tempo e sua presença são valiosos. Robert Greene traduz isso na Lei 11. Mantenha as pessoas dependentes de você. Você só se torna indispensável quando é raro, e o bonzinho, ao se espalhar para todos, perde completamente esse valor. E há algo ainda mais maquiavélico. Quanto mais gente você atrai, mais fácil é para um inimigo se infiltrar. Porque quanto mais portas abertas, mais brechas para informações vazarem, para alianças falsas serem formadas. Maquiavel aconselhava os governantes a manterem poucos conselheiros de confiança e, mesmo assim, sempre desconfiar deles. O bonzinho faz exatamente o oposto. Transforma qualquer bajulador em amigo e qualquer conhecido em aliado. É um erro clássico de quem quer ser amado: confundir quantidade de pessoas ao redor com segurança. Quer um exemplo moderno? Influenciadores digitais que crescem rápido e, na tentativa de manter a imagem de acessíveis, se cercam de equipes enormes, parceiros de negócios duvidosos e amigos que aparecem apenas em festas e viagens. Quando surge uma polêmica, são esses mesmos amigos que vazam informações, que divulgam áudios, que traem a confiança. Quem se cerca demais, cedo ou tarde, é cercado por pessoas erradas. E talvez o aspecto mais trágico para o bonzinho é que, mesmo com tantas pessoas ao redor, ele nunca está realmente seguro. Porque o excesso de amigos não cria lealdade, cria uma multidão de interesses conflitantes. Cada pessoa no círculo tem suas próprias ambições, seus próprios planos. E, como Maquiavel diria, ninguém hesita em trocar de lado quando o interesse pessoal está em jogo. E, no entanto, o bonzinho insiste nessa estratégia suicida porque tem medo do isolamento. Ele acredita que estar só é um sinal de fraqueza, quando, na verdade, o isolamento controlado é uma das armas mais poderosas no jogo do poder. Manter distância estratégica, aparecer apenas quando necessário, controlar quem entra no seu círculo, tudo isso aumenta seu valor e protege sua reputação. Mas o bonzinho, com seu medo de desagradar, faz o oposto. Prefere estar rodeado, mesmo que por pessoas que, no fundo, o desprezam. E o pior é que essa necessidade de manter todos por perto o torna lento e hesitante.
Porque, antes de tomar qualquer decisão, ele se pergunta como cada pessoa ao seu redor vai reagir, e isso o faz perder tempo. Maquiavel alertava que a indecisão é o veneno dos líderes, e isso nos leva diretamente a outro erro fatal. O bonzinho, preocupado demais com o que os outros vão pensar, hesita tanto que perde o momento certo de agir. Maquiavel dizia que a sorte é mulher, e para dominá-la é preciso ousadia. E Robert Greene reforça isso na Lei 35, domine a arte da oportunidade. Mas o príncipe bonzinho é, por natureza, incapaz de ousar no momento certo, porque está sempre hesitando, sempre ponderando, sempre preocupado com quem pode se magoar ou desaprovar suas atitudes. E essa hesitação o condena, porque no jogo do poder as oportunidades não esperam. Elas aparecem, brilham por um instante e desaparecem para sempre. Quem pensa demais perde. Quem age com precisão, conquista. O bonzinho, no entanto, tem uma característica fatal. Ele confunde ser estratégico com ser excessivamente justo. Quer analisar todos os lados, quer considerar todas as opiniões, quer ser correto com todos antes de agir. Parece nobre, mas é um veneno lento. Enquanto ele pensa, o ousado age. Enquanto ele conversa, o adversário ataca. Enquanto ele tenta agradar, o rival já colheu os frutos. Maquiavel defendia que um governante prudente deve ser calculista, sim, mas calculista não significa paralisado. Significa saber exatamente quando ser paciente e quando ser agressivo. E o bonzinho não consegue ser agressivo nunca, porque tem medo de desagradar. Quer um exemplo simples? Quantas vezes, no ambiente de trabalho, alguém teve uma ideia brilhante, mas ficou esperando o momento certo para falar, revisando mentalmente se não iria soar arrogante ou inconveniente, e quando finalmente decidiu se manifestar, outro já havia apresentado a mesma ideia e levado o crédito. Esse é o destino do bonzinho, ser o coadjuvante das conquistas dos outros. Porque, no jogo do poder, hesitar é entregar oportunidades de bandeja para quem não tem medo de parecer duro. E há um detalhe maquiavélico que torna isso ainda mais cruel. Quem hesita passa a imagem de fraqueza, mesmo quando suas intenções são boas. As pessoas confiam mais em quem toma decisões rápidas e firmes, mesmo que impopulares, do que em quem demora para agir para tentar ser justo. Um líder que hesita perde respeito porque transmite insegurança. Um parceiro que demora para se posicionar em um relacionamento parece indeciso ou desinteressado. Um político que espera demais para tomar uma decisão crucial perde não apenas votos, mas aliados, porque ninguém quer seguir alguém que não inspira confiança imediata. E o bonzinho não apenas perde oportunidades por hesitar, ele as entrega aos seus rivais de bandeja. Maquiavel afirmava que a natureza humana é oportunista, e nada atrai mais um oportunista do que um líder ou colega que demora para agir. Quando você não se antecipa, outro se antecipa por você. E o pior, o bonzinho ainda aplaude esse outro, acreditando que está sendo humilde, quando na verdade está apenas se confirmando como um personagem secundário. E há um aspecto psicológico profundo nisso. O bonzinho hesita porque quer ser amado, e quem quer ser amado demais tem medo de errar. O medo de errar paralisa, e a paralisia destrói qualquer vantagem que ele possa ter. Já o jogador estratégico, o maquiavélico de verdade, entende que é melhor errar agindo do que perder a chance por hesitação. Porque no jogo do poder, a ação gera respeito, enquanto a inação gera esquecimento. Quer um exemplo claro nas redes sociais? Pense em influenciadores que esperam demais para comentar um assunto em alta, com medo de se posicionar de forma errada. Quando finalmente falam, o assunto já esfriou e quem entrou antes já colheu toda a atenção, todos os seguidores, toda a vantagem. No mundo corporativo, isso é ainda mais brutal.
Empresas que esperam demais para lançar um produto, com medo de críticas, perdem mercado para concorrentes mais ousados. A hesitação é, muitas vezes, mais fatal do que um erro. E o mais interessante é que mesmo quando o bonzinho finalmente age, muitas vezes já é tarde. E o resultado é visto como oportunismo barato, não como estratégia. Porque as pessoas respeitam quem chega primeiro, não quem chega depois pedindo desculpas. Maquiavel diria que o momento certo vale mais do que a ação certa, e o bonzinho, preso ao desejo de ser impecável, nunca acerta o momento. E isso nos leva a uma última reflexão essencial. O jogo do poder não pune apenas quem erra, pune quem demora. O mundo é rápido, as decisões são rápidas, e quem pensa demais perde espaço para quem arrisca. O bonzinho, tentando ser sempre justo e correto, quebra uma das maiores leis de todas, agir com audácia quando o momento exige. E é exatamente essa incapacidade de ousar, esse medo constante de tomar decisões que possam gerar críticas, que nos leva ao último e mais importante ponto desta análise: o equilíbrio maquiavélico real. Porque no fim, não se trata de abandonar a bondade, mas de saber quando ser bom e quando ser implacável. Maquiavel nunca aconselhou crueldade gratuita. Ele foi mal interpretado por séculos, porque muitos leram suas palavras com olhos moralistas, quando, na verdade, ele era apenas um realista implacável. Ele não dizia para abandonar a bondade, mas para controlá-la como se controla uma arma. Você a usa quando necessário e não a distribui de graça. O verdadeiro príncipe não é aquele que se torna um tirano frio, mas aquele que entende que ser sempre bonzinho é tão destrutivo quanto ser sempre cruel. O equilíbrio maquiavélico está exatamente nisso. Saber quando ser generoso e quando ser implacável, sem jamais perder o controle da narrativa. E aqui está o primeiro ponto desse equilíbrio. A bondade deve ser calculada. Maquiavel e Robert Greene concordam em algo fundamental. A generosidade funciona melhor quando é rara e estratégica. Um gesto de bondade feito no momento certo gera gratidão verdadeira. Bondade constante gera costume e expectativa. Se você é sempre bom, ninguém percebe sua bondade. Se você é bom de maneira seletiva, cada gesto tem peso e valor. É por isso que líderes sábios recompensam poucos em momentos estratégicos, enquanto mantêm uma postura firme no restante do tempo. O segundo ponto desse equilíbrio é a capacidade de manter a humanidade sem abrir mão do respeito. Não é preciso humilhar os outros para ser respeitado, mas é preciso estabelecer limites claros. Você pode ser educado, cordial, até simpático, mas nunca previsível, nunca submisso. Robert Greene fala sobre isso na Lei 12. Use a honestidade seletiva e a generosidade para desarmar suas vítimas. Um pequeno gesto de gentileza, quando inesperado, desarma mais do que 1000 atos de subserviência. O maquiavélico verdadeiro sabe que a bondade inesperada impressiona, porque vem de alguém que poderia ser duro, mas escolheu não ser. E talvez o aspecto mais importante desse equilíbrio seja o autocontrole emocional. O bonzinho age movido pelo medo de desagradar. O tirano age movido pelo prazer de dominar. O maquiavélico, por outro lado, age movido apenas pela estratégia. Ele não busca vingança por impulso, não é generoso por culpa, não é duro por insegurança. Ele observa, calcula e decide o que vai gerar mais respeito a longo prazo. Ser respeitado não exige brutalidade, mas exige firmeza. E firmeza é, antes de tudo, saber dizer não com a mesma tranquilidade com que diz sim. Quer um exemplo moderno? Pense nos poucos líderes, políticos, empresariais ou digitais que conseguem manter uma imagem sólida ao longo dos anos. Eles não são vistos como cruéis, mas também não são vistos como bobos. Aparecem pouco, falam apenas o necessário, recompensam com inteligência, mantêm um círculo pequeno e selecionado.
E quando são gentis, isso gera impacto porque não é algo constante. Essas pessoas entenderam que a bondade deve ser como uma moeda rara, não como um folheto jogado na rua. E aqui está o ponto mais maquiavélico de todos. O verdadeiro poder não está em ser amado ou temido, mas em ser imprevisível o suficiente para que ninguém queira te testar. Você não precisa ser cruel para isso. Basta manter as pessoas sempre em dúvida sobre até onde você pode ir. Um líder bonzinho demais nunca desperta essa dúvida. Um líder equilibrado desperta. Ele pode sorrir hoje e ser firme amanhã. E é exatamente essa incerteza que mantém o respeito. E há um detalhe filosófico que muitos esquecem. Ser maquiavélico não significa abandonar a humanidade. Significa usá-la com sabedoria. Maquiavel nunca disse para destruir todos os laços, apenas para não depender deles. Nunca disse para ser odiado deliberadamente, apenas para aceitar que o ódio às vezes é inevitável quando se protege algo maior. A verdadeira genialidade está em usar a bondade como uma ferramenta de longo prazo, não como um vício emocional. E no fundo, esse equilíbrio exige uma coragem que poucos têm. A coragem de ser mal interpretado. Porque ao colocar limites, ao dizer não, ao manter distância, você será chamado de frio, de arrogante, de calculista, e precisa estar disposto a aceitar isso. Porque no jogo do poder, é melhor ser respeitado como calculista do que ser amado como ingênuo. Maquiavel sabia que um governante amado pode ser derrubado com facilidade. Um governante respeitado, raramente. E talvez essa seja a lição mais dura de todas. Ser bom de verdade não é ser bonzinho, é ser justo, estratégico e seletivo. Porque a bondade verdadeira, quando usada com inteligência, protege, fortalece e cria alianças reais. A bondade excessiva, quando usada para buscar amor e aprovação, destrói reputações, abre portas para traições e transforma o príncipe em bobo da corte. E se há algo que deve ficar gravado após toda essa reflexão, é isso. Não é errado ser bom, é errado ser bom sem estratégia. Porque no final, quem sabe jogar esse jogo com inteligência não precisa escolher entre ser amado ou temido. Ele se torna respeitado, e respeito é a única moeda que realmente sobrevive ao tempo.